mais curiosa da literatura brasileira, Macunaíma. O famoso herói sem nenhum caráter, preguiçoso, malandro e super brasileiro. Vamos entender essa história cheia de humor, crítica social e loucuras. Arranja você! Para começar, Macunaíma nasce na Amazônia. E o mais estranho, ele nasce adulto. E já nasce reclamando. A frase clássica dele é: ai, que preguiça. A preguiça dele não é só física, é simbólica. Ele representa o Brasil cheio de potencial, mas que muitas vezes não age. E a mistura de malandragem, improviso, inteligência e caos. Todos os brasileiros já foram um pouco Macunaíma. Apesar de ser preguiçoso, Macunaíma vive um romance importante com Si, a mãe do mato. Ela é forte, corajosa, praticamente o oposto dele. E ela dá para ele a Muiraquitã, um amuleto mágico, mas depois de um acidente, Si morre. E claro, do jeito atrapalhado que ele é, Macunaíma perdeu o amuleto. A tristeza faz Macunaíma sair da floresta e encarar São Paulo. E aí o bicho pega. Ele estranha tudo. Barulho, correria, modernidade. É como se o Brasil tradicional encontrasse o Brasil moderno e ficasse sem saber o que fazer. Em São Paulo, Macunaíma descobre que o Muiraquitã está com Venceslau Pietra, um cara rico, elegante, mas que na verdade é o gigante Piauiamã, comedor. Macunaíma tenta de tudo: truques, malandragem, enganações e depois de muita confusão, recupera o amuleto. A luta do brasileiro pobre contra o poderoso cheio de desigualdade. Ele volta para a Amazônia, mas a vida continua confusa. Ele perde o Muiraquitã de novo, mas dessa vez para um peixe. É como se a vida mostrasse que ele não consegue cuidar do que realmente importa. Cansado, perdido e sem destino, Macunaíma vai aos céus virando uma estrela. E o fim poético de um personagem que representa o Brasil, lindo, complexo e contraditório. E é claro que ele termina dizendo a sua frase eterna: ai, preguiça! Gostou desse podcast? Se inscreva e compartilhe. A obra brasileira que veio o próximo. Então, peraí. E não esqueça, toda semana a conversa nova por aqui. Tchau! Eu começo. Boa tarde, sejam bem-vindos a um podcast. Seja bem-vindo a um podcast sobre o Macunaíma. É um personagem muito curioso. Sejam bem-vindos a um podcast sobre Macunaíma. Sejam bem-vindos a um podcast sobre Macunaíma. Hoje vamos falar sobre crítica social e... Oxi, eu falo de mas eu nem gravei. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar uma das curiosidades. Um dos personagens. Tá, agora vai. Jesus, por favor. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um dos personagens mais curiosos da literatura brasileira, Macunaíma. O herói. Vamos entender essa história cheia de humor, crítica social e loucuras. Arranja você! Já vai ler! A preguiça dele não é só física, é simbólica. A few moments later. A preguiça dele não é só física, é simbólica, mas... A few inches later.
A preguiça dele não é só física, é simbólica. Ele representa o Brasil cheio de potencial, mas que muitas vezes não age. Vai, 1, 2, 3. Apesar de ser preguiçoso, Macunaíma vive um romance importante por si, a mãe do mato. Ela é forte e corajosa, praticamente o oposto dele. Ela dá um muri... Vai dar um amuleto pra ela. Um amuleto... Puta Cadê ela? É como se o Brasil tradicional... 2 hours later. É como se o Brasil tradicional ficasse... Ai! 1 eternity later. É como se o Brasil tradicional encontrasse o Brasil moderno e ficasse sem saber o que fazer. Um cara rico, elegante, mas que também na verdade Volta pra onde eu olhei pra em São Paulo, Macunaíma descobre que Mariquitã está com Vicente Pierre, né? Um cara rico, elegante, mas também na verdade é um gigante piemã, inteligente. Em São Paulo, Macunaíma descobre que Mariquitã está com Vicente Pietra. Um cara rico, elegante, mas que na verdade é um gigante piemã, comedor de gente. A Luke volta para a Amazônia, mas a vida continua confusa. E o Muriquitã, ele perde de novo, dessa vez para um peixe. Às vezes, cansado, perdido, sem destino, Macunaíma sobe aos céus. Cansado, perdido e sem destino, Macunaíma volta aos céus, que volta pro céu. Cansado, perdido e sem destino, Macunaíma vai aos céus virando uma estrela. E é claro, ele... É tu, caralho! Muito bom! Eu nem falei ainda. A gente fala junto, vai. Não, o meu ainda não falei. Se prepara o coração, porque tem lacre vindo, amor, de foguete. Claro que tu falou. E o fim de um poeta. É o quê? Fim poético. Tá. E o fim poético de um personagem. E é claro que ele termina dizendo a sua frase eterna. Ai, que preguiça!